Olá, hoje temos aqui um tema bastante intrigante. Há uma divergência notória dentro do governo americano. Exato. Parece que o Pentágono e a Casa Branca não estão a ver as coisas da mesma maneira sobre o programa nuclear do Irão, depois dos recentes ataques. Sim, temos de um lado um relatório da Agência de Inteligência de Defesa, a DIA, e do outro as declarações oficiais. E elas não batem certo. É isso mesmo. A nossa ideia aqui é tentar perceber o que estas fontes diferentes nos dizem. O que aconteceu realmente e, claro, quais as implicações. É uma dinâmica interessante, esta tensão entre a análise técnica, não é, da inteligência, Sim. e a mensagem política que se quer passar. Vamos ver o que está por trás disto. Certo. Então, vamos diretos ao relatório da DIA. O que as fontes indicam é que este relatório, ainda preliminar, diz que os ataques, mesmo com aquelas bombas superpotentes, as Bunker Busters, em locais-chave como Fordow, Natanz, eles não destruíram o programa nuclear iraniano. A palavra-chave é atraso. Exatamente. E um atraso que, segundo consta, o relatório estima em poucos meses. Talvez entre 3 a 6 meses. Quer dizer, longe de uma eliminação. Muito longe. É um contratempo, não o fim de programa. E a explicação para este resultado mais limitado? O relatório parece apontar para as instalações subterrâneas. Muitas delas continuaram operacionais. Certo. As centrífugas, os estoques de urânio. Mas há um detalhe que me chamou a atenção. As fontes dizem que o relatório da DIEA afirma que o Irão conseguiu mover equipamento essencial e parte do urânio antes dos ataques. Pois isso é fundamental. Sugere ou que houve um aviso ou que o Irão tem uma estratégia muito eficaz de dispersão. E reforça aquilo que os especialistas em não proliferação sempre dizem. É extremamente difícil acabar com programas nucleares assim, tão entrincheirados. Especialmente debaixo da terra, como em Fordow. Exatamente. A resiliência destas estruturas é enorme. Não basta bombardear a superfície. O relatório da DIA, segundo as fontes, parece sublinhar precisamente isso. Ok, mas esta avaliação choca de frente com a reação da Casa Branca. A porta-voz, Caroline Leavitt, rejeitou o relatório, disse que estava completamente errado. Uma rejeição muito forte, sim. A versão oficial foi sucesso total. Ataques perfeitamente executados que obliteraram o programa. Chegou-se a insinuar que o relatório tinha sido divulgado para prejudicar o presidente Trump. E essa negação tão veemente só expõe mais a fratura, não é? De um lado, a análise fria da inteligência militar, impacto limitado. Do outro, a necessidade política de declarar uma vitória decisiva. Claramente. As fontes até falam em adiamentos de briefings no Congresso sobre isto. Pode ser um sinal do desconforto que este relatório está a causar. E levanta a questão, que informação está realmente a guiar as decisões futuras? A da inteligência ou a narrativa política? Então, no meio disto tudo, o que é que podemos dizer sobre o estado atual do programa iraniano? Uma coisa parece clara nas fontes. Não há provas de que o Irão tenha armas nucleares prontas. Certo, isso é consensual. O ponto central do relatório da DIA, pelo que percebemos, é que o programa não parou. Continua a ter capacidade operacional. Correto. E há um dado interessante da Agência Internacional de Energia Atómica, a AEE. Sim. Segundo as informações disponíveis, a AEE não detectou, depois dos ataques, níveis de radiação ou isótopos que indicassem uma destruição maciça de material nuclear ou instalações. Isso, de certa forma, corrobora a ideia do impacto limitado. E o Irão, por seu lado, veio dizer publicamente que o programa continua, mantendo sempre aquela ambiguidade sobre os objetivos finais, se são militares ou não. Pois, este episódio todo acaba por ser quase um exemplo prático dos limites do poder aéreo. Contra alvos muito bem defendidos. Exatamente, alvos subterrâneos, dispersos. Destruir completamente um programa nuclear avançado assim é uma tarefa muito, muito complexa. Talvez para além do que ataques convencionais isolados consigam fazer. E olhando em frente, que repercussões é que isto pode ter? Bem, para além da tensão política interna nos Estados Unidos, claro, e das questões de credibilidade, Sim. as aflitações regionais são sérias. A incerteza sobre a real capacidade do Irão. A percepção de um ataque americano que não foi totalmente bem sucedido. Isso pode mudar cálculos estratégicos na região. Pode afetar os mercados de energia também, imagino? Sem dúvida, pela instabilidade. E talvez o mais importante, pode reforçar a ideia de que a solução militar tem limites. E isso, quem sabe, pode reabrir a porta para negociações diplomáticas. Por mais difíceis que sejam. Talvez voltar a algo como acordos passados ou tentar algo novo? Exatamente. Algum tipo de diálogo. Portanto, para resumir, ficamos com esta imagem. Uma avaliação de inteligência que diz que o programa iraniano resistiu e uma Casa Branca que insiste num sucesso absoluto. Uma dissonância clara. Precisamente. E isto leva-nos a pensar numa questão maior, que vai além deste caso específico, não é?
Bem, quando é que a necessidade de um governo projetar força e sucesso entra em conflito com as avaliações mais realistas da sua própria inteligência? E como é que se gera essa tensão ao comunicar com o público, com os aliados, sobre temas tão críticos de segurança internacional, onde a transparência e a estratégia parecem, muitas vezes, ir em direções opostas? Fica a questão.